A Bíblia diz no livro de Ester, no capítulo 4, nos versículos de 1 a 17. Quando Mordecai soube tudo o que havia passado, rasgou as suas roupas, se cobriu de pano de saco e cinza e saiu pela cidade, clamando em alta voz e soltando gritos de amargura. Meu Deus, só esse versículo tu já pensa assim, o que está acontecendo? O livro de Ester já foi trabalhado no canal. Tem um vídeo sobre Ester, especificamente naquela série sobre os personagens bíblicos. Então, havia um decreto que queria exterminar, aniquilar, acabar com os judeus. E quando Mordecai soube disso, ele levantou esse grande clamor, esse desespero, que é rasgar as roupas, rasgar as vestes, se cobrir de pano de saco e cinza. E saiu andando pela cidade gritando, amargurado, desesperado, porque ele sabia que os judeus estavam correndo risco de vida, de aniquilamento, de extermínio, que é o desejo do inferno, né? Acabar com o povo de Deus. 2. Chegou até a porta do rei, até a porta, porque ninguém vestido de pano de saco podia entrar pela porta do rei. Então, o que acontece? Ele foi até onde ele podia ir, até onde lhe era permitido ir. 3. Em todas as províncias aonde chegava a palavra do rei e a sua lei, havia entre os judeus grande luto, com jejum, choro e lamentação. E muitos se deitavam em pano de saco e em cinza. O que quer dizer? Quando a coisa fica feia, difícil, quando a coisa aperta, quando a situação é calamitosa, trágica, o que a gente faz? A gente pede ajuda para Deus. É o luto, é uma perda, é uma enfermidade, é uma tragédia. A gente não sabe o que é que demanda mais do ser humano. Mas nesse caso era a morte iminente. O decreto dizia que todo judeu tinha que ser morto, tinha que ser exterminado, aniquilado, tinha que morrer. Então, o que o povo faz? Ele jejua, ele chora, ele lamenta, ele clama, ele pede, ele suplica o favor de Deus. Então, as servas de Ester e os eunucos vieram e contaram a ela o que se passava. A rainha ficou muito aflita. Mandou roupas para que Mordecai pudesse tirar a vestimenta de pano de saco e se vestisse, mas ele não aceitou. Então, o que acontece? Mordecai, ele era parente de Ester. Ester era rainha. Ester quer dizer estrela. Só que ela era judia e ninguém sabia. Aí que tá o detalhe. Assiste o vídeo sobre Ester, um vídeo que eu fiz com muito amor, com muito carinho, na playlist Personagens Bíblicos. Aí tu vai entender toda a história, do início ao fim. Então Ester chamou Hadaque, um dos eunucos do rei, que este tinha escolhido para a servir, e lhe ordenou que fosse a Mordecai para saber o que se passava e por que ele estava fazendo aquilo. Hadaque foi até a praça da cidade para encontrar-se com Mordecai junto à porta do rei. Mordecai contou tudo o que havia acontecido com ele.
Disse também a quantia certa de prata que Amã tinha prometido pagar aos tesouros do rei pelo aniquilamento dos judeus. Ramá, olha o nome, tá? Queria ver o fim, o aniquilamento, o extermínio dos judeus. Ramã, Amã, depende como que tu lê, não aceitava que Mordecai não se prostrasse, não se inclinasse quando ele passava. Ele era muito importante na corte. Mas Mordecai, por ser judeu, não se humilhava, não se inclinava, não se prostrava. E Ramá odiava. E conseguiu influenciar o rei para que ele fizesse esse decreto contra os judeus. 8. Também lhe deu uma cópia do decreto escrito que havia sido publicado em Suzã, ordenando a destruição dos judeus. Mordecai pediu a Ataque, que mostrasse a cópia a Ester e a pusesse a par de tudo, a fim de que ela fosse falar com o rei e lhe pedisse misericórdia, e na sua presença lhe suplicasse pelo povo dela. Tá bem claro. Ela estava numa posição de honra, mas nem o rei, nem ninguém sabia que ela era judia. Então vamos para o 9. Ataque voltou e transmitiu a Ester as palavras de Mordecai. Então Ester falou com Ataque e mandou que ele entregasse a seguinte mensagem a Mordecai: todos os servos do rei e o povo das províncias do rei sabem que para qualquer homem ou mulher que, sem ser chamado, entrar no pátio interior para falar com o rei, não há outra sentença que não a de morte, a não ser que o rei estenda para essa pessoa o cetro de ouro, para que viva. E eu, nesses 30 dias, não fui chamada para comparecer diante do rei. Então isso é uma coisa que a gente até viu naquela situação de Davi e Mical, que diz que Mical não teve filhos, e a gente acredita, né, ou pelo menos há uma grande probabilidade de que Davi nunca mais chamou, nunca mais procurou Mical. E aqui a gente está vendo que o rei ficou 30 dias sem chamar a sua rainha. Ester não podia entrar na presença do rei. Não era assim que as coisas funcionavam. Mordecai queria que ela chegasse diante do rei e pedisse misericórdia. Mas ela disse: faz 30 dias que ele não me chama. Vamos lá para o 12. E ela poderia morrer se ela entrasse no pátio. Estas palavras de Ester foram transmitidas a Mordecai. Então Mordecai pediu que respondessem a Ester. Não, gente, isso aqui é muito importante. Não pense que por estar no palácio real, você será a única entre todos os judeus que conseguirá escapar. Então, não é porque tu é a rainha que não vai chegar em ti. Tu és judia. E o decreto é claro: qualquer judeu, em qualquer lugar. Mas, como ela estava em segredo, assim, a sua origem, a sua nacionalidade não era conhecida de todos, talvez ela pensasse que seria poupada ou que nada aconteceria com ela, não sei. E é interessante, né? Não imagina, não pensa que tu vai te escapar. Não pensa que tu vai ser poupada, né? Isso que ele estava querendo dizer. Porque se você ficar calada agora, de outro lugar virá socorro e livramento para os judeus, mas você e a casa de seu pai perecerão. Mas quem sabe se não foi para uma conjuntura como esta que você foi elevada à condição de rainha? Esse verso 14 é muito importante. Ester tinha, como a gente fala, a faca e o queijo na mão para agir.
mas ela também poderia se colocar em risco, morrer e não conseguir fazer nada. Então, o que Mordecai diz? Tu já parou para pensar que Deus tem os propósitos dele, os planos dele, e por esta causa ele te fez rainha? Justamente para te salvar o teu povo? Justamente para que tu possa influenciar o rei para que ele não cometa essa maldade, esse aniquilamento, esse extermínio dos judeus, do teu povo? Muitas vezes a gente pensa que a gente está numa posição de honra, de destaque, de prosperidade, pelos nossos méritos, ou quando muito para abençoar nossos parentes, nossa família. Não. É como se fosse um grande jogo de xadrez. Cada peça tem um papel. Cada peça tem algo a fazer. E Esther era uma rainha que podia salvar o seu povo. E ele chama ela a razão. Como quem diz, para e pensa. Por que tu acha que Deus te colocou nesse lugar? A gente pode pensar também, por que tu tá nesse trabalho? Por que tu tá nesse casamento? Por que tu tá nessa família? Por que tu tá nessa casa, nesse bairro, nesse prédio? Por que Deus te colocou onde tu estás? Será que é só para tu seres abençoada? Ou é para tu abençoar outros? Fazer a vontade de Deus? Cumprir os propósitos, os planos de Deus aqui na terra? A gente tem que pensar. E ele deixa bem claro, se tu ficar calada, tu vai perder a bênção, como a gente diz. Mas ele vai levantar outro. Então, quando nós sabemos a verdade, nós não podemos ficar calados. Nós temos que falar. Nós temos que fazer a vontade de Deus. 15. Então Esther pediu que levassem a Mordecai a seguinte resposta: vá e reúna todos os judeus que estiverem em Suzã e jejuem por mim. Não comam nem bebam nada durante 3 dias, nem de noite nem de dia. Eu e as minhas servas também jejuaremos. Depois irei falar com o rei, ainda que seja contra a lei. Se eu morrer, morrerei. A minha tradução antiga dizia: se eu perecer, eu pereci. Quer dizer, ela estava correndo risco de vida, mas ela ia morrer se ela se apresentasse ao rei, e se ela ficasse calada e eles descobrissem que ela era judia, também morreria. Então Mordecai foi e fez tudo o que Esther lhe havia ordenado. Então o que acontece? Ela pediu que jejuassem, jejuem por mim, porque se eu morrer, eu morri, mas eu cumpri a vontade de Deus, eu fiz aquilo que Deus queria que eu fizesse. Como Paulo disse, eu não tenho a minha vida por preciosa. Paulo foi para Roma sabendo o que ele esperava, mas ele, enquanto não morreu, ele pregou o evangelho, ele fez a vontade de Deus. E o que acontece? Esther não se calou. Esther falou o que tinha que falar. Esther fez o que tinha que fazer. Ela estava no lugar certo, na hora certa, e agiu de uma forma certa, correta. Mordecai soube do decreto do rei, que dizia que era para aniquilar todos os judeus, em qualquer lugar. Quando Mordecai soube desse decreto, ele se vestiu de pano de saco e ficou clamando pela cidade e na porta do rei. Quando Esther ficou sabendo que Mordecai estava fazendo isso, ordenou que se fizesse um jejum de 3 dias por ela, para que quando fosse ter com o rei, este usasse de misericórdia. Nós temos visto, tanto na história de Esdras, de Neemias e agora de Esther, o poder do jejum, né?
do pano de saco e cinza, da humilhação na presença de Deus. Se tem uma coisa que é importante para nós, é aprender a ter um coração humilde. Primeiro, sempre reconhecer os nossos erros, nossos pecados, nos arrependermos. Mas nessa situação, era pedindo misericórdia, pedindo para que Deus interviesse, para que Deus agisse em favor do povo. E sim, Deus agiu. Deus salvou o povo judeu. Salvou Esther e o rei reverteu, vamos dizer assim, o decreto. Se tu ficou curioso, se tu ficou curiosa, assiste o vídeo sobre a rainha Esther. Esta mulher foi usada por Deus para salvar o seu povo. Que cada um de nós possa, no seu dia a dia, fazer o que Deus quer. Que nós possamos ouvir a voz de Deus e fazer a vontade dele. Que nós possamos obedecer.